número 3. Hoje o título da nossa lição é O Despertamento Renova o Altar. O despertamento renova o altar e o nosso desafio nessa manhã é descobrir que altar é este. Que altar é este? Esse é o desafio da nossa lição de hoje. O despertamento renova o altar. O nosso texto áureo está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática é extraordinária. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Que verdade, que verdade. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo de número 3, versos 2 a 5, e depois saltamos para o 10 a 13. Vamos lá, Esdras 3, 2 a 5. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor e depois vamos à explanação dessa grande e importante lição. Querido e amado Pai Celestial,
Te damos graças mais uma vez pela leitura da Tua palavra. Como é bom ler a Bíblia, Senhor. É muito bom participar de um churrasco ao meio-dia. É muito bom, Senhor, comer um espaguete bem preparado, com bacon, com manjericão. Oh Deus, como é delicioso desfrutar, Senhor, de uma maçã saborosa, de uma pera, de um moranguinho, de uva. Deus, como é bom tomar um bom café com leite. Mas Deus, nada disso supera a Tua palavra. A Tua palavra é o alimento ideal. A Tua palavra é mais importante do que qualquer refeição aqui da terra, porque todas as comidas da terra vão passar, mas a Tua palavra permanece para sempre. É por isso que o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu quero te agradecer, porque mais uma vez vamos nos alimentar. Obrigado pela leitura de ontem, pelas orações de ontem, pelos cultos de ontem, pelas gratidões de ontem, mas ontem ficou para trás. Eu preciso hoje novamente estar conversando contigo, lendo a Tua palavra, cultuando o Teu nome, tanto quanto eu preciso tomar banho todos os dias, me alimentar todos os dias, dormir todos os dias. Assim nós precisamos muito mais da disciplina espiritual, do exercício da piedade. Ah, Deus, é por isso que nós Te louvamos e declaramos mais uma vez que nós precisamos continuamente estar despertados na Tua presença, porque como nós lemos e concordamos com a verdade prática, Satanás jamais poderá vencer um crente que anda e vive no Espírito diariamente. Por isso, Pai, mais uma porção, mais uma refeição celestial, importante para a nossa rotina cristã, para a nossa disciplina cristã. Viemos tomar mais uma dose da vacina celestial. Viemos, Senhor, mais uma vez nos imunizar contra as heresias, contra as inovações, contra tudo aquilo que não vem do céu e não vem da Bíblia. Viemos mais uma vez, Pai, para sairmos daqui mais fortes, mais firmes e mais animados a Te servir enquanto nós vivermos. Obrigado, Pai, por esta rica, preciosa, maravilhosa oportunidade e a Tua ajuda que é fundamental. Espírito Santo, Tu és o mestre por excelência nesta manhã. Ensina-nos, tenha liberdade aqui. Pai, esta casa é Tua, a palavra é Tua, o poder é Teu, a igreja Te pertence. Eu sou Teu, e eu quero, Senhor, nada mais, nada menos que só a Tua glória, a Tua majestade, a Tua excelência, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, para que o Teu nome seja exaltado. E enquanto ministramos a palavra, ressuscita mortos espirituais. Enquanto ministro a Tua palavra, cura cegos espirituais. Enquanto ministro a Tua palavra, abre os ouvidos dos surdos espirituais, restaura coxos espirituais, que não tem mais pernas para a Tua casa, não tem mais joelhos para oração, não tem mais vida na Tua presença. Tem misericórdia, Pai, e desperta vidas do sono espiritual antes que seja tarde demais. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos então estudar a lição de número 3, o despertamento renova o altar. Lembrando que nós estamos numa série, numa edição especial das lições da escola, motivo a pandemia. Muitas igrejas no nosso Brasil não conseguiram estudar o segundo trimestre. E estão fazendo isso agora, porque em mais da metade dos estados da federação, a pandemia já está bem tranquila. São
8 estados ainda na federação, em que a pandemia está no seu pico, está no seu momento crucial. Mas já a maioria dos estados estão experimentando já a descida dos gráficos, a diminuição do número de contaminados, de óbitos, e estão nesses lugares, então, estudando as lições do segundo trimestre. E as igrejas que puderam anteriormente estudar, como foi o nosso caso, o segundo trimestre, estão com essa edição especial, que é uma edição que foi lançada há 27 anos atrás, comentada pelo pastor Eurico Bergsten, o maior comentarista das lições bíblicas da nossa casa publicadora, e nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, e você sabe muito bem por que estamos estudando isso. E o tema desse trimestre, o tema principal, é a necessidade de despertamento, de avivamento, de buscarmos em tempos difíceis, buscarmos mais e mais a presença do Senhor. Glória a Deus. E eu queria, para estudar a nossa lição, eu queria ler alguns textos, e eu vou precisar de ajuda. Quem se dispõe a me ajudar aí? Vamos começar por Gênesis capítulo 8, verso 20. Gênesis capítulo 8, verso 20. Léo, pega o microfone e vai lendo os textos aí. A gente vai bem devagarinho. Nós temos 50 minutos, talvez um pouquinho mais. Nosso relógio está um pouquinho atrasado, né? Mais ou menos aí uns 50 minutos, então dá para a gente ir, e o Léo vai ser o nosso leitor oficial nesta manhã. Glória a Deus. Vamos começar com Gênesis 8:20, porque Gênesis 8:20 é a primeira vez que a Bíblia fala do altar, certo? Não que não tenha havido altar antes disso. Eu acredito em altar no jardim do Éden, porque quando Caim e Abel trazem ao Senhor oferta, e trouxeram oferta no altar, eles já tinham aprendido isso com Adão e Eva. Mas Moisés, ao escrever Gênesis, ele não registra o altar no jardim do Éden. Mas eu acredito que Adão e Eva tinham um lugar específico onde eles recebiam diariamente a presença do Todo-Poderoso. Vamos ler então o que fez Noé. Gênesis 8:20, faz favor, Léo. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Então, observe, já havia uma cultura de ter um local específico onde se oferecia sacrifício ao Senhor, onde se entregava uma oferta ao Senhor. Gênesis 13, verso 4. Outro importante personagem da história bíblica, o nosso primeiro patriarca, né? Aquele que deu origem ao povo de Israel, e é o nosso pai na fé, o grande amigo de Deus. Vamos ver o que ele fez. Gênesis capítulo 13, verso 4. Até ao lugar do altar, que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Então veja, estabelecer um local de adoração, um local de oferecer um sacrifício ao Senhor. Havia este local. Isso se confirma quando em Gênesis 22, 9, agora, Léo, Gênesis 22, 9, quando Abraão chega no monte, no cume do monte Moriá, porque eles subiram o monte, chega lá, já tem o quê? Já tem vamos ler? Gênesis 22, 9.
E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Então, Deus havia designado que Abraão subisse ao monte, e no lugar determinado deveria se edificar um altar. Ainda em Gênesis, agora 33, 20, Gênesis 33, 20, nós temos mais uma referência sobre o altar. Gênesis, capítulo 33, verso 20, por favor. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Então vejam que era comum. Agora nós já mudamos de patriarca, já é um outro personagem bíblico que também tem este santo costume de entender que não é qualquer lugar que se deveria oferecer ao Senhor, que deveria se adorar a Deus. Então se estabelecia um local para fazer isto. Isso é interessante. O mesmo aconteceu na vida de Josué, não é mesmo? Josué, capítulo 8, verso 30. Josué, capítulo 8, verso 30. Olha o que diz a Bíblia sobre este guerreiro substituto de Moisés. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal. Então, Josué viu isso na vida de Moisés, que viu isso na vida de Isaque, que viu isso na vida de Jacó, que viu isso na vida de Abraão, que viu isso na vida de Noé, que viu isso na vida de Caim e Abel, que viram isso na vida de Adão e Eva. Então, o estabelecimento de um local de adoração era algo comum entre os homens de Deus. E agora nós vamos a uma referência em Juízes 6, 25 a 27, quando aparece um altar estranho agora. E a gente vê que não é só na cultura hebraica que havia este costume de altar, mas também os povos pagãos tinham esse local onde eles ofereciam. E Deus agora está dando uma ordem para Gideão. Gideão tem uma missão muito importante para realizar, mas antes de ele sair a realizar a missão, Deus dá uma ordem difícil para Gideão. Eu não sei se essa ordem não foi mais difícil para Gideão do que guerrear contra o povo inimigo só com 300 homens. A ordem era derrubar o altar da casa do seu pai. Que coisa. Vamos ler Juízes 6, 25 a 27. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, e em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Não o fez de dia, mas de noite. Então veja só que missão Deus deu para o Gideão. É mais ou menos assim, um filho se converte ao Senhor, recebe uma missão extraordinária do Senhor, e o Senhor quer fazer uma obra na vida do seu pai e diz, vai lá, entra lá naquele quartinho do teu pai, pega aquela televisão de 80 polegadas e arrebenta, mas quebra tudo.
e diz para o teu pai que a partir de agora, em vez de assistir televisão de madrugada, filme pornográfico, futebol, tudo que é série, ele vai ter que começar a orar ao Senhor e fazer esse quarto da TV um quarto de oração. Imagina, era mais ou menos isso que Deus estava dizendo para Gideão. Gideão entra na casa do teu pai e quebra o altar dele, porque o altar da casa do seu pai era Abaal, era um deus pagão, era um deus com letra minúscula, e Gideão agora tinha que fazer isso. Que missão terrível, não é mesmo? Imagine você como filho, ter que dentro da casa do seu pai, ir lá e derrubar o altar que está levando o pai para o inferno, para a destruição. Que coisa. Mas Gideão foi galo cinza e cumpriu a missão. Glória ao nome do Senhor por esses homens de coragem que Deus sempre teve. Vamos ao primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 26. É óbvio que o homem, segundo o coração de Deus, sabia da importância de um altar na sua vida. Primeiro livro das Crônicas, 21, verso 26. Não podia faltar um altar na vida de Davi, que diz a Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu, sobre o altar do holocausto. Aleluia. Então Davi era um homem do altar. Ele sabia da importância de separar um tempo e separar um local para que ele pudesse se aproximar de Deus, louvar o Senhor, oferecer ao Senhor oferta. Muito bem, agora no Novo Testamento, nós vamos ler Hebreus 13. Eu vou pedir para ler dos 10 ao 16, tá? Aqui na nossa lição. Está pedindo para ler 10 a 15, mas eu vou pedir para ler 10 a 16. Preste atenção no versículo 10, que aí tem uma informação importante. Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 10 até o verso 16, e observemos que na nova aliança nós também oferecemos sacrifício, nós também temos altar, nós também temos um lugar para isso. Hebreus capítulo 13, 10 a 16. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Glória a Deus. Na nova aliança, então, nós vamos descobrir o nosso altar nas expressões múltiplas. Eu não vou começar aqui a citar uma série de textos que falam sobre isso, até porque você está acostumado com essa linguagem de que o altar da nova aliança é estar em Cristo. Exemplo, agora, pois, nenhuma condenação há para quem está ou para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo é o cumprimento profético do altar da antiga aliança. Então, na antiga aliança havia um local erigido com pedras, mais tarde o Senhor mandou fazer de madeira,
havia toda umas medidas precisas, cobertura de ouro, enfim, havia uma peça, um local onde se estabelecia, por exemplo, estou me referindo ao tabernáculo agora, o altar, onde se ofereciam sacrifícios. O mesmo aconteceu no templo. O templo tinha um local específico, onde no templo de Salomão e depois nos outros templos também, tinha um altar de sacrifício. Antes do tabernáculo, antes do templo de Salomão, mostramos ao ler os textos que havia, a Bíblia não fala, eu disse que acredito que havia no jardim do Éden, depois fora do jardim, e assim, consequentemente, foi passando pelos outros servos de Deus, o entendimento de que deveria haver um local onde se deveria estar para o sacrifício, estar para a oferta. Então, Cristo é o cumprimento dessa simbologia que havia no Antigo Testamento. Por quê? Porque ninguém pode se aproximar do Deus Todo-Poderoso, absolutamente santo, sem sangue. Ninguém pode se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, hoje na nova aliança, diante do Pai, sem sangue. O Pai não aceita isso. Então, para a gente se aproximar de Deus, nós temos que nos aproximarmos derramando sangue. Era isso que se fazia na antiga aliança. Quem é que morria na antiga aliança? O cordeiro, o novilho, a ave, né? Mas alguém derramava sangue sobre o altar. E a presença deste sangue fazia com que o ofertante pudesse, então, ser aceito por Deus. Na nova aliança, Cristo, então, é esse cordeiro que foi prefigurado, por exemplo, em Gênesis 22, quando Abraão levantou a sua mão para sacrificar o seu filho e o anjo do Senhor bradou e disse: não faças tal. Aí ele tirou o filho do altar e colocou um cordeiro que estava ali já esperando para o sacrifício. E aquele cordeiro que foi colocado no altar simbolizava que um dia o nosso pai não teria alguém que substituísse o seu filho, porque o seu próprio filho seria o que disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo foi para o altar do sacrifício. Qual é o altar que Cristo foi? Cruz. Cruz. Ele foi crucificado. E a vitória da igreja agora está na palavra da cruz. Ou seja, o local onde Cristo foi imolado, foi sacrificado, derramou seu sangue inocente, e por este sangue agora nós podemos, pelo novo e vivo caminho, ter acesso à presença do Pai. Mas não esqueça, a gente só chega lá porque tem um intermediário, seu nome Jesus Cristo, e ele tem um sangue precioso. Que sangue é? O preço da nossa redenção. Somos salvos pela graça, mas não somos salvos de graça. Atenção. Somos salvos pela graça, mas não somos salvos de graça. A nossa salvação custou o maior preço do universo, o sangue de Jesus Cristo. Então, cuidado para não transformar a graça numa coisa barata. Tem muita gente confundindo graça com algo extremamente sem valor, sem preço. Não, somos salvos pela graça, mas nós não somos salvos de graça. A nossa vida custa o sangue de Jesus. Bendito seja para todos sempre o nome dele. Aleluia. Então entendamos, começamos pelo menos a entender: o despertamento renova o altar. É o título da nossa lição. O verdadeiro despertamento promove amor. O verdadeiro despertamento promove amor pela casa de Deus.
O verdadeiro despertamento promove amor pela casa de Deus. Certo? Agora, preciso que o Espírito Santo te revele que casa é essa. Preciso que o Espírito Santo te revele que casa é essa. Quem é a casa de Deus? O verdadeiro despertamento promove amor pela casa de Deus. Não esqueça disso, certo? E é por isso que eu preciso, e eu já orei assim, e sempre entendi isso, e vou falar bastante sobre isso. Eu preciso, quando eu digo eu, nós precisamos estar dia após dia na presença de Deus. Dia após dia, nós temos que remover as cinzas, colocar a lenha boa e prender fogo no altar. Dia após dia, eu preciso oferecer um altar em ordem, preparado, sem cinza, com uma chama bem viva, bem poderosa, porque eu preciso todo dia viver em comunhão com o Senhor. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Qual é a lástima que vivemos hoje? Não são os crentes domingueiros. Existe uma coisa pior do que crente domingueiro. É o crente que só aparece na Santa Ceia. Misericredo. O crente domingueiro já é uma vergonha. Agora você imagina o crente que só aparece na Santa Ceia. Entendeu o que é reino? Entendeu o que é altar? Entendeu o que é despertamento, o que é avivamento? Entendeu o que é vida cristã? Aprendeu o que é religião. E os templos evangélicos estão lotados de religiosos que têm dificuldade com o culto coletivo. Ei, escute, quem é que tem dificuldade com o culto coletivo, que no momento está prejudicado? Quem é que tem dificuldade com o culto coletivo que no momento está prejudicado? Quem tem dificuldade com o culto individual, com o culto pessoal, com o culto, com o altar individual. Quem não tem altar individual não gosta do culto coletivo. Então o que Jesus disse? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que te vê e o teu pai que te vê no secreto. O que é o quarto secreto? O que é o lugar secreto? O que é o quarto da oração? Diga, é o altar. O altar está em ordem? O altar está de pé? Quem não tem altar na sua vida individual, o coletivo, tanto faz. Agora, quem tem altar individual, pessoal, até porque a salvação é o que mesmo? A salvação é o que mesmo? Individual. Quem tem o seu altar pessoal, não depende de pai, não depende de mãe, não depende de marido, não depende de esposa, não depende de filho, não depende de parente, não depende de ninguém, só depende da própria pessoa e Deus. Para fazer o quê? Romanos 12, 1 e 2, leia aí, Léo. Romanos 12, 1 e 2, todo dia, todo dia, todo dia. Fazer o quê? Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Isso tem que ser diário, 7 vezes por semana, 31 vezes por mês, 365 dias por ano. Eu preciso fazer Romanos 12, 1 e 2 se cumprir na minha vida. Religioso não ora em casa, religioso não jejua em casa, religioso não lê Bíblia em casa, religioso não adora em casa, ele não canta em casa. Por isso ele tem dificuldade de fazer isso quando vem no coletivo. Então, servir a Cristo é estilo de vida, é modus vivendi. Não é uma roupagem que você coloca num domingo de noite, entra num templo evangélico, cumpre alguns rituais evangélicos, chega na porta, tira a roupagem e na segunda, na terça, na quarta, assim por diante, bye bye Deus, beijinho, beijinho, até domingo que vem. Isso para os domingueiros. Agora você imagina uma pessoa vir na ceia uma vez por mês, bye bye Deus, beijinho, até a próxima ceia. E esse povo está se multiplicando, irmãos. Por que o culto coletivo tanto faz? Porque o culto individual se foi. Por que o culto coletivo tanto faz? Porque o culto individual se foi. E quem não tem culto individual, passar a pandemia ou não, tomara até que dure mais. Quem não tem culto individual, quem não tem presença de Deus diária, está torcendo que não acabe essa pandemia. Ou que acabe só ano que vem. Férias de Deus, férias do templo, férias, oh, coisa boa. E o diabo, colhendo os religiosos, fazendo ceifa nos religiosos. Agora o que diz a nossa verdade prática? Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é dominicalmente renovado pelo Espírito, mensalmente renovado pelo Espírito. Não? Quando? Diariamente. 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 É presença de Deus. Diariamente é adoração a Deus. Diariamente é fogo no altar. Diariamente é comunhão com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então o que acontece? Ponto número 1, o despertamento conduz o homem ao altar. Lembremos-nos, o contexto é Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, são os contemporâneos da época, certo? Ciro baixa um decreto, vão para Jerusalém, edifiquem a casa do Senhor. E em obediência a esse decreto, mais ou menos 50 mil judeus voltam da Babilônia para lá. E quando eles começam então a reparar a casa do Senhor, a edificar os muros, e quando você lê Neemias, você vê que foi muito rápido. Não porque não teve oposição, semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estudar isto. A oposição contra o despertamento, contra a obra de Deus. Mas não porque não tivesse oposição, resistência, mas pela organização de Neemias e Esdras e outros homens que trabalharam na reparação. Então eles começaram a fazer isto, e quando as bases já estavam sendo colocadas e o povo começou a olhar isso, o que aconteceu? Versículo 3 da nossa leitura, né? Versículo 2, perdão, de Esdras 3,
diz que eles edificaram o altar do Deus de Israel. Versículo 3, e firmaram o altar sobre as suas bases. E quando aconteceu isso? Consequentemente, ao fazer isto, veio sobre eles louvor, veio sobre eles adoração, veio sobre eles júbilo. Claro que o texto também diz que houve um misto de tristeza e um misto de alegria, porque os mais velhos, que têm ali 80, 90, 100 anos, eles conheceram o templo de Salomão. E olhar agora só para as bases de um templo, que eles sabem que não vai ter a mesma beleza arquitetônica e principalmente monetária, né? Não vai ter tanto ouro, não vai ter tanta prata, não vai ter tanto cobre. Então há um choro, um lamento, porque eles estão lembrando daquela grandiosidade, do esplendor do templo de Salomão. Mas o texto deixa claro que o povo que está feliz supera esses que estão lamentando, esses que estão chorando, e a voz de alegria vai bem longe, o brado de júbilo. Por quê? Porque se estava edificando o altar da casa do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. E é assim que vive quem tem altar na sua vida. Quem tem altar mais sorri do que chora. Eu disse que não chora? Não, eu disse que mais sorri do que chora. Quem tem altar de Deus na sua vida, mais sorri do que chora. O religioso mais chora, mais lamenta, mais lamúria, mais murmura do que sorri. Esse é o religioso. O religioso é a expressão do lamento, é a expressão da murmuração, é a expressão do choro. O religioso é mimizento. Mas quem tem altar de Deus na sua vida, tem alegria da salvação, tem alegria do céu. Chora, chora, passa luta, passa, mas tem altar vivo da presença de Deus, aleluia. E o Pai que o vê no altar, o recompensa. Recompensa com o quê? Fruto do Espírito. Recompensa com o quê? Com consolo. Recompensa com o quê? Com ânimo, com vida, com força, com júbilo. Bendito seja para todos sempre o nome do Senhor. Por isso que nós lemos, né? Nós lemos lá no início sobre o texto áureo, o momento de Elias. O que o povo estava fazendo? O povo estava adorando a cera. O povo estava adorando Baal. E Elias, inconformado com isso, dirigido pelo Espírito de Deus, lança um desafio. Chama o povo. E o povo vem para o desafio. A gente vai saber quem é Deus. Se é Baal, se é o Deus que criou os céus e a terra e chamou Abraão, Isaque e Jacó. Hoje nós vamos saber quem é Deus. E o povo veio. Quando o povo veio, a primeira coisa que Elias fez foi fazer o quê? Reparar o altar do Senhor. Reparar o altar do Senhor. Porque o altar do Senhor estava em desordem, bagunça, desprezado. Não tinha mais. Estava em ordem, era o de Baal, de Azera. E os seus profetas e o seu culto. Então Elias faz o desafio. Olha aqui, ó. O Deus verdadeiro vai responder com fogo. Vai responder com o quê? Por isso que esses dias eu coloquei uma frasezinha. Se a Bíblia dissesse que Deus é gelo, eu não ia ter problema nenhum com isso. Eu ia ser uma geladeira. Mas a Bíblia não diz que Deus é gelo. A Bíblia diz que Deus é fogo. Então eu tenho que ser uma labareda. Certo? Os filhos de Deus são labareda de fogo. Por quê? Porque o altar acende quantas vezes por semana? 7 dias. Quantas vezes por mês? 30, 31, 28, 29, o dia que for do mês. Quantas vezes por ano? 365 dias por ano. Tem altar aceso na vida de quem ama a Deus sobre todas as coisas. Amém? Aleluia. Então, Elias faz o desafio. Não vou pregar, não dá, né?
Mas o que aconteceu? Vocês sabem, o Deus verdadeiro respondeu ou não respondeu? E respondeu com... E o povo disse 3 vezes, só o Senhor é Deus. Vamos dizer, só o Senhor é Deus. O mesmo aconteceu nos tempos de Ezequias. Por favor, vamos ao 2º livro das Crônicas. Rapidinho, para mim não comprometer os outros tópicos. 2º livro das Crônicas 29. Nós vamos olhar o 3, o 5, o 11, o 15, o 19 e o 27 a 29. Repito, Léo. Primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, 29. Chegou aí? Leu 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Segura. Ei, por que o rei Ezequias teve que abrir as portas da casa do Senhor e reparar? Porque elas estavam... Ei, quando estava tudo bem, quando que as portas do templo fechavam? Nunca. Tinha vigilante, tinha porteiro 24 horas. Eles se revezavam em turno de 12 horas. E as portas estavam sempre abertas. Por que fechou as portas? Porque alguma coisa estranha aconteceu. O povo abandonou o Senhor. E quando uma pessoa abandona o Senhor, as portas do templo para ela se... acaba. Sinal de que uma pessoa vai muito mal com Deus, obrigado. Desprezo à casa do Senhor. Quando uma pessoa está indo para o caminho do lago de fogo, a casa do Senhor, ó, para ela. Qualquer pizzazinha, qualquer aniversáriozinho, qualquer festinha, morre o culto do Senhor. Porque ela está em declínio espiritual. Quando uma pessoa está em ascensão espiritual, é um amor pela casa de Deus extraordinário. Quem chegou ao pico disso? Aquele que disse, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar quantos dias? Quantos dias? Aonde? Muito bem, as coisas não vão bem, as portas têm que estar sendo abertas. 5, por favor. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Então observe, não basta abrir a porta. Tem que haver uma preocupação quem vai entrar. Porque quem vai entrar tem que entrar para se livrar da imundícia. Você pode vir como você está, mas aonde tem altar, onde tem fogo aceso, muda. As pessoas vêm na imundícia, mas aqui elas aprendem a santidade. Elas vêm do jeito que elas estão, mas aqui elas vão entender que elas vão ter que mudar de vida. Você entendeu? Porta da casa do Senhor está aberta para todo mundo, venham todos. Mas não é para permanecer igual, é para ser moldado pela palavra de Deus e para experimentar a nova vida que o Espírito Santo tem para dar. Aleluia! Vamos adiante, por favor, Léo, verso 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Entrar pelas portas da casa do Senhor, buscar a santificação e buscar se colocar na mão do Senhor para servir,
para trabalhar. Quando o meu altar está de pé, eu quero, por gratidão, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero me ocupar na obra do meu Senhor. Eu quero viver uma vida de serviço para o meu Senhor. Por quê? Porque a casa dele em santidade me leva a trabalhar para Jesus. Quem é que não tem vontade de fazer nada para Jesus? Os religiosos. Quem só tem religião, fazer algo para Jesus ou não, tanto faz como tanto fez. Agora, quem tem altar na presença de Deus, quem está vivo na presença de Deus, sabe o que gosta? Gosta de servir na casa do Senhor. Versículo 15, Léo. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Aleluia, veja só, o rei entendeu que era mandamento de Deus, ter pureza na casa do Senhor, ter ordem na casa do Senhor, ter vida na casa do Senhor, ter organização na casa do Senhor, ter capricho na casa do Senhor, ter excelência na casa do Senhor. Então eles vieram em obediência à ordem de Deus, à obediência do líder, à obediência do rei, e eles vieram para cumprir a palavra do Senhor, porque casa de Deus não é casa da mãe Joana. Casa de Deus não é casa da bagunça, não é casa da irreverência. A casa de Deus é casa de Deus. Eu fico admirado com as pessoas que ao saudar os visitantes dizem para elas: sinta-se como se você estivesse na sua própria casa. O que tem na cabeça de uma pessoa que diz isso? Acho que é minhoca. Como é que as pessoas andam nas suas casas? As pessoas andam de camisola, de pijama, de bermuda, colocam os pés na escrivaninha. Se quiser andar pelado, anda. Na casa deles. Agora, na casa de Deus, eu não tenho que cuidar o jeito que eu ando? Eu não tenho que cuidar o jeito que eu me visto? Eu não tenho que cuidar o jeito que eu falo? Eu não tenho que cuidar o jeito que eu me movimento? Eu não tenho que cuidar... Por quê? Porque é casa de... Tem gente que perdeu a noção da casa de Deus, irmãos. Aí não está afim de culto, vai para o banheiro conversar. Não está afim de culto, fica ao redor do templo, fica lá nas dependências do templo, enchendo linguiça para passar a hora do culto. Vamos adiante, versículo 19, Léo. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Quando a vida na casa de Deus se cuida de qualquer objeto, tudo que tem na casa de Deus precisa ser cuidado, precisa ser zelado. Isso fala de ordem, fala de limpeza, fala de capricho, fala de cuidado. Quando o povo pede o amor por Deus, se o vidro está quebrado ou não está, não importa. Se a porta abre ou não abre, não importa. Se o som funciona ou não funciona, não importa. Se a pintura está gastada ou não, não importa. É um relaxamento. Você quer ver como é que uma igreja está? Uma igreja, eu estou falando de pessoas, entra no templo onde elas cultuam. Se você vê sujeira, vê bagunça, vê desordem, vê tudo quebrado, nada funciona, pode crer que o povo ali é um bando de religioso. Agora, se você vai onde pessoas se reúnem, está tudo limpinho, tudo organizadinho, tudo bem cuidadinho, tenha certeza que a vida de Deus está ali presente. Aleluia. Tem alguns templos que a gente vai, irmãos, que dá vontade de engatar uma ré e nunca mais voltar. Porque quando a pessoa está morta, ela não se preocupa com a casa do Senhor.
Você lembra de Ageu? Quando profetizou Ageu? Ageu profetizou para essa geração, porque eles colocaram as bases, levantaram o muro e pararam. Por quê? Por causa da oposição que eu vou falar na próxima aula. Eles desanimaram por causa de tanta resistência. Aí Ageu é levantado por Deus e disse para eles: ei! O que vocês estão fazendo, cuidando só da casa de vocês? Na casa de vocês é cedro do Líbano, e na minha casa, desolação. Trago para os nossos dias: na tua casa é marfim, na casa de Deus é ilhote. É tudo porcaria, é tudo mais barato, é tudo mais simples, é tudo mais feio na casa de Deus. E na nossa casa tudo mais fino, mais chique. Era isso que estava acontecendo. Então Ageu se levanta e profetiza, e disse: voltai, olhai para os vossos caminhos e voltai à construção da casa. Depois que a casa estiver erguida, estiver bonita, estiver bem cuidada, vocês vão cuidar da casa de vocês. Quem está entendendo pode glorificar o nome do Senhor. 27 a 29, Léo. Deu ordem Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam, tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Amém? É isso que acontece quando as coisas estão em ordem. É por isso que você e eu precisamos dizer: Senhor, desperta a tua obra. Desperta, viva, viva, viva. E começa por onde? Ei, começa por onde? Pela minha vida, pela minha casa, pelo meu altar. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto de número 2. Cristo, centro da nossa comunhão. Se você prestou atenção no início, lá na introdução, eu me dediquei bastante a mostrar para vocês que na nova aliança o altar é o Calvário e que a glória é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. O sacrifício perfeito que nos faz chegar ao Pai. A gente não pode ir ao Pai sem um mediador. E só há um Deus, mas também só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Jesus Cristo, homem. Só através de Jesus nós podemos ir ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele foi para o altar, a cruz, e ali Ele foi crucificado, e através da ação do Trino Deus, Ele foi trazido à vida novamente, ressuscitado. Ok? Então, o sacrifício, o cordeiro foi Jesus, que foi enviado pelo Pai por causa do seu muito amor, e o Espírito Santo teve também ali uma ação extraordinária na ressurreição de Cristo. A Bíblia diz em 3 textos que quem ressuscitou o Senhor Jesus foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem traz despertamento, é Ele que nos aviva, é Ele que nos ressuscita, é Ele que nos desperta. É por isso que nós temos que viver cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, mais eu vou ter. Número 1, revelação. Número 2, ensino. Número 3, compreensão. E número 4, profundidade. Por quê? Porque o Espírito Santo revela os mistérios de Deus, o Espírito Santo ensina o que Jesus mandou nós fazer, o Espírito Santo explica a palavra de Deus, como é que ela deve ser
como é que nós devemos oferecer o sacrifício ao Senhor, e não é do nosso jeito, é do jeito que a Bíblia diz, e o Espírito Santo nos ajuda a entrar lá no divã de Deus, lá na presença de Deus, lá no trono de Deus, onde o Pai e o Filho estão assentados, e nós chegamos ali cheios do Espírito Santo para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o meu culto coletivo depende tanto do meu culto individual. Eu não venho para a casa de Deus para dar glória de Deus, eu venho para a casa de Deus glorificando ao Senhor. Você entendeu a diferença? Tem gente que chega aqui para ligar o botão e começar a louvar, cantar, adorar. Mas quem tem altar coletivo, ele já vem na adoração, ele já vem na veia, ele já vem fazendo isso o dia todo. Ele acorda, já tem sacrifício matinal, já tem oração matinal, já tem louvor matinal, já tem vida matinal. Então o que acontece? Quando entra na casa do Senhor, o fogo já está aceso, o fogo já está aceso. Agora você me diga um religioso que não tem culto individual, um religioso que não tem culto individual. O culto começou às 7 e o miserável chega às 7h45. Deus vai receber o culto desse miserável? Só se for o Deus com letra minúscula. Porque alguém que sabe que o culto começa às 7 horas e chega às 7h45, está preocupado com Deus? Está preocupado é consigo mesmo. Então ficou até o finalzinho do jogo. Ficou até o finalzinho da novela. Ficou até o finalzinho da série. Ficou lá, enrolando, enchendo linguiça, preocupado consigo. Agora eu vou. Aí vai se preocupar com o culto. O culto é 7 horas, a pessoa às 7 horas vai tomar banho. O culto está entrando 7h20, está todo mundo adorando na presença de Deus. A pessoa está se vestindo em casa. O pregador já está pregando, o miserável está entrando pela porta. Irmãos, pergunta para mim se eu tenho coragem de fazer isso. Ei, você de casa, pergunta, pastor Paulo, o senhor tem coragem de chegar no culto na hora que o pregador está pregando? Nunca fiz isso. E o dia que fizer, pode me colocar uma camisa de força que eu pirei, uma camisa de força que eu pirei na batatinha. O quê? Eu ter coragem de entrar na casa de Deus 40 minutos, 50 minutos depois que o culto está em andamento? Se o meu coração se arrebenta num dia de ceia, Santa Ceia, acontece lá no final do culto, é o último evento do culto nosso, no dia da ceia. Já são 10 e... Aí você vê o miserável 10 horas entrando pela porta do templo. Além de só vir na ceia, ainda veio só para tomar ceia. Está vivo esse miserável? Essa miserável está viva? Mortinho, 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 mortinho. Deus para essa pessoa é fast food. Deus para essa pessoa é hobby. Mas Deus vai se lembrar disso. Sabe que dia? O dia do juízo. E Ele vai dizer: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Teu nome não está no meu livro. Aqui no céu você não é conhecido. Vamos para o ponto final? Não fui eu que mandei atrasar o relógio. Mas já que ele está atrasado, eu pensei que era 10h16, é 10h21 já, né? 10h22, caramba. Terceiro ponto da nossa lição. Quando a religião impera, o que entra na casa de Deus? Diga modismos, inovações. E aí sabe o que acontece? A Bíblia, o tempo da palavra, vai sendo substituído.
O tempo da palavra vai diminuindo, 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 diminuindo. Vai ficando cada vez menor. Por quê? Porque tem a coreografia, tem o exército, me segura Jesus. Me segura Jesus. Aleluia. Ai, Jesus. E o que é pior, irmãos? Porque o que acontece numa igreja onde o altar se foi? Acontece que a música não é mais para o Senhor. Por favor, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: cantai ao Senhor, sim ou não? A Bíblia diz: cantai ao Senhor, sim ou não? Quando eu canto para o Senhor, qual é o pronome pessoal que eu uso? Segunda pessoa. Tu. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Ok? Tu. É Ele exaltado, Ele exaltado. É tudo para Ele, é Ele, porque a Bíblia manda nós cantar ao... Quando o altar é quebrado, Jesus sai do centro. E quem vem para o centro? O homem. Qual é o pronome pessoal usado? Terceira pessoa. Eu entendi o que foi dito. Eu. Primeira e terceira. Por quê? Porque o louvor vira horizontal. O louvor, o cântico não é para Deus, é para o povo. O cântico não é para Deus, é para o povo. E tem música bem feita para o povo, irmãos? Tem. Mas é para o povo. E eu não aguento, irmãos, eu não aguento quando o louvor é horizontal, o meu culto se atrapalha. Você quer ajudar meu culto? É culto vertical. A letra tem que ser para Deus, quem Ele é, o que Ele faz, o caráter dEle, a glória dEle, o poder dEle, a majestade dEle. O altar se quebrou, irmãos. Aí o homem entra na evidência. Aí é festa para o homem, homenagem para o homem, porque eu, porque você, porque eu, porque você, porque eu, porque você. O que aconteceu? O altar se quebrou. Então, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, não pode prosperar, porque é como uma tartaruga deitada de costas. O que uma tartaruga deitada de costas faz? Fica se mexendo, sim ou não? Tem movimento? Sai do lugar, vai para frente, rende, fica ali, se batendo. Ela vai se bater até morrer. Se ninguém virar a tartaruga, vai se bater até morrer. Então mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus tem que estar no trono. Jesus tem que estar no altar. Tem que ser do jeito de Jesus. Tem que ser do jeito de Jesus. Tem que ser do jeito do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que governar a igreja. O homem governa a igreja. Escândalo, fiasco, tristeza, decepção. Oh meu Deus, oh meu Deus. Eu quero dedicar o último minuto que eu tenho antes de nós cantar para dizer uma coisa muito interessante para você.
A palavra altar em hebraico, eu não vou saber pronunciar corretamente, os professores de hebraico me perdoem, os judeus também, mas é alguma coisa parecida com Misbeach. Misbeach. Só que Misbeach tem 1, 2, 3 vogais. O que não existe no alfabeto hebraico? Vogal. Então, o que vale no alfabeto hebraico são só as consoantes. M, Z, B e K. São as 4 consoantes. Sabe o que significa M, a letra men, em hebraico? É a que dá origem à palavra perdão. Sabe o que significa a palavra bet, que é a palavra B em hebraico? É a raiz da palavra bênção. Sabe o que significa a palavra... Eu esqueci do Z, o Zaim. Zaim, perdão, vou de novo. Altar. M, Z, B, K. São as 4 consoantes da palavra. Repito. A palavra M, men, significa perdão. A palavra Z é zain, significa retidão. A palavra bet significa bênção. E a palavra ret, que é a palavra K, a letra K, significa vida. Se o altar está de pé, por favor, diga depois de mim: perdão, retidão, bênção e vida. Perdão, retidão, bênção e vida. Perdão, retidão, bênção e vida. Diga sem mim. Quando o altar está de pé, eu sou perdoado por Deus. Mas Ele me perdoa não é para mim andar torto, para mim ser a mesma pessoa. Ele me perdoa para mim andar em caminho reto. É o caminho da santidade. Perdoado por Deus e andando no caminho da retidão, eu me torno uma bênção. E onde existe bênção, existe vida. Vida de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não abra mão do altar de Deus por nada deste mundo e nem por ninguém. O altar tem que estar em ordem. Quem quer altar em ordem? Vamos cantar com adoração. Adoração vai louvar o Senhor, depois nós vamos orar para que o altar se mantenha em ordem. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Oh Deus, queremos a tua presença no altar. Se a tua presença está no altar, o fogo está ardendo. Aleluia. Aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Clame. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Adore o Senhor. A vida aí, adore o Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti.
Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. O Espírito Santo reina neste lugar. Reina na minha vida, Espírito Santo. Reina na minha casa, Espírito Santo. Te damos honra, te damos glória. Toda a glória é Teu tua. é o poder, Teu é o poder. pra sempre, amém. Tu é a glória, a majestade, a força, o domínio. Damos honra, Tu merece, tu merece. te damos glória. Fala em línguas. Teu é o poder, Adore em línguas. pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre, amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Teu. Aleluia. Aleluia. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, Rabassuria la tua mahara glória Rabarabassuria la mahara baraba. O rabatoro koduria haraba. coração Nanabassuria la mahara bassuria. quero Namandoro bussuria la mandoro. céu, tua glória contemplar. Querido Deus, querido Pai, nossa denominação no estado do Rio Grande do Sul precisa de um avivamento, precisa de um despertamento. Começa pela devacaria, começa pela devacaria, começa pela devacaria. Sopra cinza, Senhor, sopra cinza para que acenda a chama do fogo, do despertamento, Deus. Pai, tudo que é do homem caia por terra, tudo que é do homem caia por terra. Deus, toda a prostituição, toda a fome de poder, toda a politicagem, toda a ganância por dinheiro, toda a avareza, Pai, tudo que não presta, queima, Deus. Oh Deus, para que prevaleça a Tua presença, para que prevaleça a Tua glória. Oh Deus, para que haja fogo, 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 não fogo estranho, Pai. Nós não queremos o fogo de Nadab e Abiú. Nós não queremos o fogo da aparência. Nós queremos o fogo da essência. Nós queremos a verdadeira vida. Uma igreja viva, saudável, impactante, relevante. Uma igreja composta de verdadeiros adoradores. E a tua palavra diz que o verdadeiro adorador adora o Pai, adora o Pai, adora o Pai, adora o Pai, adora o Pai. Senhor, a criatura está imperando nos nossos cultos. É muita homenagem para homem. É muita homenagem para mulher. É muita festa para o homem.
É muita festa para a mulher. É o nome dele que tem que imperar. É o nome dela que tem que aparecer. Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Eu quero te pedir pelas Assembleias de Deus que não tem mais escola bíblica dominical. Perdoa as Assembleias de Deus que não tem mais culto de oração. Perdoa as Assembleias de Deus, Pai, que não há mais palavra nos cultos. Não há mais pregação. É só homem, é só o homem, é só o nome do homem e da mulher. Perdoa, Senhor, perdoa-nos, perdoa a nossa igreja. Perdoa, Senhor, e reacende o altar. Reacende a chama, para que o Senhor volte a reinar. Volte a reinar, porque onde o Senhor reina, Pai, o nome do homem desaparece, diminui, e o teu nome aparece. O teu nome é engrandecido, o teu poder é desejado, a tua glória, a tua glória, a tua glória, a tua glória. Por isso eu termino a minha oração pedindo, Pai, mais de ti, menos do homem. Mais de ti, menos do homem. Mais de ti, menos do homem. Nós queremos culto, Senhor, com a presença viva do Deus vivo. É tudo que nós mais queremos. E quem quer comigo pode dizer amém. Quem quer comigo, você pode dizer amém na sua casa. Mais de Deus, mais de Deus. Dá vontade de começar o culto de novo, né? Dá vontade de começar a cantar de novo. Aleluia, mas eu preciso parar, porque a hora se foi. Vários irmãos aqui de Vacaria, irmãs, estão ligadinhos com a gente, lá de Três Passos também, Curitiba, Caxias do Sul, Monte Alegre dos Campos, Balneário Camboriú, Sarandi, Porto Alegre, e certamente mais alguém que passou, e vai estar de noite, 19 horas, viu? Esteja com a gente de novo, porque nós vamos fazer um culto ao Senhor, e se não for assim, não vamos fazer. Em nome de Jesus, porque o culto é o Senhor, o culto está de pé. Amém? Te espero para o culto ao Senhor à noite, 19 horas. Grande domingo, vai na paz.